Boa tarde, professor. Por aqui é boa tarde, né? Estou iniciando aqui a apresentação do meu trabalho de conclusão da matéria, né, de matemática e estatística para computação. O tema específico é lógica na programação. Meu nome é Vilmar de Assunção Silva Júnior, meu RA é o 725-50640 e de pronto eu gostaria de deixar aqui a minha gratidão. Realmente foi uma matéria que eu aprendi bastante coisa e claro que ainda de forma rasa, né? Ainda tenho bastante o que aprender. Percebi que nas aulas muita aplicação prática, né, da matéria. Então é isso. Sem mais delongas, vamos começar aqui a apresentação. Vamos lá. Fazendo uma breve introdução aqui, eu vou apresentar conceito de lógica, a importância do estudo da lógica, um breve histórico da lógica, as principais contribuições de George Boole, a lógica aplicada no desenvolvimento de algoritmos e sistemas. Eu vou trazer alguns exemplos práticos de estruturas condicionais e tomadas de decisão. Ainda vou aplicar em exemplos reais e dizer como a inteligência artificial utiliza a lógica, né? Então vamos começar com isso. Bem, no conceito e importância do estudo da lógica. Considerando a lógica pura, ela é uma ciência de raciocínio, né? É a forma de organizar ideias e argumentos, obtendo conclusões válidas, independentemente de cálculos ou sistemas de raciocínio. O que acontece? A lógica, por si só, é o raciocínio natural que você faz no dia a dia para resolver suas demandas, né? Considere-se como lógica esse exemplo que eu citei aqui. Quando faz sol no sábado, então tem futebol. Fez sol no sábado, logo teve futebol. São conclusões lógicas que podemos chegar independentemente de cálculos. É um simples raciocínio humano do dia a dia. Se tem futebol sempre que faz sol, então se fez sol, teve futebol. Claro que não é algo que se pode comprovar, mas é uma organização lógica de pensamentos, né? No geral, a lógica pura funciona como esse exemplo, né? Dessa maneira. Bem, aprofundando um pouco mais sobre lógica, temos a lógica booleana, né? Que são as principais contribuições que George Boole fez com o mundo, né? O que acabou integrando a lógica ao raciocínio de máquina, né? Ao aprendizado na lógica de computadores. Então, por que booleana, né? Porque foi criado por George Boole, que contribuiu para essa matéria, né? Para essa questão. Ele é considerado o pai da lógica de computadores e ele foi quem criou o sistema binário, né? Que se encaixou perfeitamente na ideia da máquina que conseguia ler apenas 0 e 1, né? Ou ligado ou desligado, ou verdadeiro e falso, né? Então, a lógica de George Boole acabou casando perfeitamente com como a máquina interpreta o que é dito ali humanamente a ela, né? Então, casou perfeitamente com a máquina, de como a máquina entende o que o ser humano passa. Bem, prosseguindo, a lógica aplicada ao desenvolvimento de algoritmos e sistemas. Eu trouxe aqui o conceito, né, um conceito básico, né, de algoritmo, para que fique mais fácil, né, o entendimento da pequena instrução aqui, né? Que o algoritmo ele é uma sequência de passos lógicos para alcançar um resultado, né? Inclusive no livro, né, que foi dado para a gente como matéria, fala de um exemplo como o livro de receitas, né? Se você segue passo a passo, você vai ter no final o final, né? O resultado final. Se é uma receita de bolo, no final você vai ter aquele bolo, né? O algoritmo ele serve dessa mesma maneira. A máquina ela segue uma sequência de ordens lógicas que obedecem operações lógicas pré-configuradas e com isso se tem aquele resultado final do sistema, né? Que pode ser um aplicativo, um programa, enfim, um resultado final que estava definido para aquele algoritmo, né? Quando eu digo operações lógicas fundamentais, claro que ele usa operações matemáticas, ele também usa
equações conhecidas, né? E ele também usa as lógicas fundamentais pré-configuradas, que basicamente eu coloquei como exemplo aqui conjunção, disjunção e negação. Eu trouxe aqui a tabela verdade que vai mostrar algumas delas, né? Como a negação, né? Sempre que uma informação ela é verdadeira, a negação dela é que ela seja falsa, né? A mesma coisa, se ela inicia-se falsa, a negação dela é ser verdadeira. A conjunção nós conhecemos como e, né? Como se fosse uma soma, né? Ela só tudo for verdadeiro. A disjunção, que é o contrário, né, da conjunção, só vai ser falso se tudo for falso, certo? A condicional, que só vai ser falso se a primeira premissa for verdadeira e a segunda for falsa. Então, temos uma organização falsa de ideias. Todas as outras são verdadeiras. E a bicondicional, que só é falso se for diferente. Então, se uma é verdadeira e outra é falso, vai ser falso. Se uma é falso, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, vai ser falso também. Então, se as informações forem iguais, ela vai ser verdadeira. Entre outras, né, entre outras regras que existem, né, a tabela verdade é como se fosse a regra do jogo. E a máquina vai utilizar essas fórmulas pré-configuradas para conseguir fazer pensamentos lógicos e trazer resultados quando precisamos desses resultados, a depender de cada sistema. Bem, exemplos práticos que podem usar essas fórmulas pré-configuradas e as questões de lógica na computação, nós temos os motores de busca. Motores de busca eles vão ser alimentados com o que você mais busca. E depois disso, ele vai trazer para você automaticamente coisas que te interessem, né? Coisas que você mais busca, né? Ela vai trazendo uma combinação de informações, às vezes alguma coisa que está próximo do que você busca, que pode ser que seja o seu nicho de interesse ou não, né? Nós temos o filtro de spam, como foi passado no exercício proposto, que, por exemplo, numa caixa de e-mails, ele vai checar os seus e-mails e vai ver ali que, conforme os títulos, talvez aquela mensagem seja uma spam. Então, ela já vai classificar ali, antes mesmo do usuário final receber aquilo, né? Certas palavras que podem indicar que aquilo não seja um e-mail pessoal, né? Já vão ser encaminhados para outro lugar, limpando ali a caixa de entrada, permitindo com que você só receba aquilo que de fato lhe interesse, né? Sistemas de recomendação também são incríveis, porque, por exemplo, no Netflix, Prime Video, ou até no YouTube, se você acessa vídeos ou filmes que são do teu interesse, a partir daquilo, porque você viu certo vídeo, aquilo vai começar a ser indicado para você. Se eu vi uma classificação de ação, aqueles outros vídeos de ação serão enviados, serão mostrados ali como indicação, como recomendação. Então, é muito bacana ver que o próprio sistema já vai se amoldando à sua vontade ali, né? E a inteligência artificial da mesma forma, você vai alimentando ali com algumas coisas, com algumas questões, ou de alguma forma, por exemplo, hoje você usa ali o ChatGPT, pedindo para que ele faça ações específicas, e aí, às vezes, numa pesquisa comum, ele já vai lá e te pergunta, você quer que eu faça daquela maneira, que eu gere um arquivo PDF, que eu faça algo específico para você? Então, ele vai aprendendo a sua dinâmica e vai te perguntando se é aquilo que você quer. Então, na prática, isso parece automatizado já para a gente, mas isso tudo é questão de lógica utilizada na prática, na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Bem, estava falando sobre dados, né, e sobre como a máquina vai captando os seus dados. Então eu entro aqui em análise exploratória de dados, né. Os dados eles podem ser captados de várias maneiras, né, quando o usuário final inclui no sistema, ou por pesquisa, ou utilizando o próprio sistema, né. Então,
a Big Data, né, as várias informações que são lançadas o tempo todo, né, na internet, elas ficam ali armazenadas. E certas empresas ou, enfim, algumas empresas ou algumas organizações têm pego esses dados e feito de fato uma mineração, né? Manipulando esses dados e transformando eles em conhecimento, informações e adquirindo sabedoria. E essa é a análise exploratória de dados assim na base, né? Transformar dados em conhecimento, conhecimento em informação em sabedoria, né? O que pode gerar uma estatística descritiva, né? Quando se coleta dados, organiza conhecimentos, trata informações e apresenta-se algo de profunda sabedoria, né? Existe um exemplo que foi mencionado em aula que eu achei fantástico, acabei pesquisando sobre ele, achei muito bacana, que é a questão do Walmart, que notou que homens faziam compras, quando iam fazer compras de madrugada, compras de fraldas, também compravam cervejas. E a partir desse dado, foi feita a manipulação, né, após a coleta desses dados, foi feita uma manipulação ali, organizando e tratando esses dados, e após a análise que foi perceptível ali que esses dados, essa informação, né, essa sabedoria, ela estava dizendo ali que, poxa, peraí, quem compra fralda também compra cerveja. A partir desse momento, foi possível tomar uma decisão de negócio. E aí o Walmart colocou a cerveja perto das fraldas. Parece impensável fazer algo assim, mas a partir da sabedoria adquirida com a informação e o conhecimento dos dados, é que foi possível saber que esses produtos eram compatíveis, no caso. E colocando a cerveja ali perto das fraldas, eles começaram a aumentar a venda de cerveja. A questão é o lucro, né? Então, essa empresa conseguiu obter sucesso a partir de uma análise exploratória de dados, na prática, né? Então, foi um exemplo assim que eu achei muito, muito bacana. Bem, na prática mesmo, acontece dessa forma. Os dados são colhidos e, com a própria ajuda da máquina, né, através de ferramentas específicas, nesse caso aqui de alguns exemplos aqui, esses gráficos são conseguidos através de Excel ou até mesmo Python, né, que vão pegando as informações colhidas em números, vão fazendo os cálculos e vão te mostrar ali se, por exemplo, no caso do Walmart, se um produto está em venda ascendente ou decaindo, ou trazendo as curvas, né, de épocas, sazonalidades. Então, com esses dados analisados dessa forma e trazidos ali em gráficos, você consegue fazer uma reorganização. Por exemplo, se você tem ali uma correlação linear positiva, você vai investir mais naquele produto para que ele venda mais. Se tem ali uma correlação linear negativa, provavelmente aquele produto em algum momento vai ser descontinuado, porque está ocupando espaço de estoque. Então, tem diversas nuances que estão ligadas a isso, e com as ferramentas da análise exploratória, até mesmo essas ferramentas, né, de sistema, você consegue organizar, né, no caso aí do Walmart, por exemplo, a empresa para que ela otimize os seus lucros, no caso, ou até mesmo suas vendas, ou a relação com seus clientes, funcionários, enfim, isso pode ser usado para muitas coisas, né? Bem, chegamos ao fim aqui, né, com essa demonstração prática que realmente me impressionou muito. Eu agradeço por tudo e até a próxima.